Fala galera, beleza? Você sabe o que é um quadro Kanban e para que ele serve? Sim ou não? Se não, acompanhe comigo na tela, por favor. Olha pessoal, o quadro Kanban, tá, é uma ferramenta de ajudar as equipes a encontrar um equilíbrio entre o trabalho que precisam fazer e também a capacidade de cada membro da equipe. Olha, a estrutura Kanban baseia-se em uma filosofia de aprimoramento contínuo, segundo o qual os itens de trabalho são puxados de um backlog e colocados em um fluxo de trabalho estável. Gente, a estrutura Kanban é aplicada por meio do quadro Kanban, tá? Uma forma visual de projetos que permite às equipes visualizar melhor a sua carga e fluxo de trabalho. Pessoal, em um quadro Kanban, o trabalho é exibido como um quadro de projetos organizado por colunas. Tradicionalmente, cada coluna representa um estágio do trabalho. O quadro Kanban, pessoal, mais básico pode conter colunas como a fazer, em andamento e concluído, por exemplo. As tarefas individuais, representadas como cartões visuais no quadro, percorrem as colunas até que sejam concluídas. Pessoal, o quadro Kanban ele é virtual, tá? É possível criar quadro Kanban num quadro branco, num papel ou para obter os melhores resultados, numa ferramenta online, por exemplo. As ferramentas do quadro Kanban ajudam a visualizar o conteúdo de forma dinâmica e obter informações sobre todo o seu projeto de forma mais rápida. Muitas vezes, pessoal, as equipes usam o quadro Kanban de forma virtual, né, para visualizar o seu trabalho conforme avança pelos diversos estágios do seu projeto. Pessoal, vocês conhecem a história do Kanban? Quem o criou? Como ele foi criado? Pessoal, o Kanban foi desenvolvido pelo japonês Taishi Ohno, tá? Ele foi engenheiro da Toyota nos anos 40, tá? O Taishi percebeu que poderia melhorar o sistema de produção da Toyota se incorporasse elementos de produção e otimizasse todo o seu processo. Em vez de criar novos produtos com base na demanda prevista, a estrutura Kanban do Taishi produzia produtos como resultado da demanda dos consumidores. A estrutura do Kanban transformou a técnica de fabricação da Toyota de um processo de empurrar, tá? No caso, os produtos que são empurrados para dentro do mercado, a um processo de puxar, pessoal, que são os produtos que são criados a partir de uma demanda do mercado. Para a Toyota, isso resultou em estoques menores, sem que a empresa deixasse de ser um concorrente de peso no mercado. No Kanban moderno, pessoal, as equipes começam com uma lista de backlog de trabalho. Com base na disponibilidade, a capacidade de cada membro da equipe, o trabalho é puxado do backlog. Então, os membros da equipe podem acompanhar visualmente o trabalho à medida que passa pelo ciclo de vida das tarefas, representando por estágios de um quadro Kanban, até sua conclusão. Na versão de hoje, o Kanban atua como um sistema de gestão visual de projetos, para equilibrar a demanda e a capacidade disponível. Afinal, como funciona o Kanban? Gente, hoje em dia, o quadro Kanban geralmente são quadros virtuais com colunas que representam os estágios de trabalho. Embora os quadros Kanban ainda não possam ser desenhados em lousas e controlados com notas adesivas, cada cartão e o seu quadro Kanban representa uma tarefa que se move pelos estágios do trabalho, até que seja concluída todo o trabalho, toda a tarefa. Pessoal, as equipes que utilizam o sistema Kanban tendem a colaborar em um mesmo quadro, mas as tarefas geralmente são designadas aos membros da equipe individualmente. Os principais fundamentos do quadro Kanban. 4 principais fundamentos que ajudam a guiar a sua equipe durante a implementação de uma estrutura Kanban. O primeiro, começar pelo que já é feito. O quadro Kanban pode ser aplicado a qualquer fluxo de trabalho do processo. Diferentemente de processos de gestão agile mais definidos, como o Scrum, por exemplo, o Kanban é provavelmente flexível o suficiente para funcionar dentro das práticas fundamentais da sua equipe. Pessoal, 2. Concordar em busca de mudanças incrementais e progressivas. Olha, grandes mudanças podem abalar a sua equipe, viu? Se mudar tudo de uma vez, o novo sistema pode não funcionar.
A filosofia Kanban sabe muito bem disso, e é por isso que a sua estrutura baseia-se no aprimoramento contínuo às mudanças incrementais. Pessoal, em vez de mudar tudo ao mesmo tempo, comece por tentar fazer mudanças incrementais para efetivamente evoluir os processos da sua equipe com o passar do tempo. 3. Respeite o processo, as funções e as responsabilidades atuais. Diferentemente de outras metodologias otimizadas, o Kanban não possui funções dos membros da equipe integrada na sua composição, o que facilita a sua adaptação à estrutura e ao processo atual da sua equipe. Além disso, o processo atual da sua equipe pode conter ótimos elementos que se perderiam se o seu sistema de trabalho fosse totalmente reformulado de um dia para o outro. 4. Incentivar atitudes de liderança em todos os níveis. Pessoal, seguindo a filosofia de aprimoramento contínuo, o método Kanban reconhece que as mudanças podem vir de qualquer lugar, não necessariamente só de cima para baixo. O Kanban incentiva os membros das equipes a contribuírem, debaterem novas formas de evoluir o processo e originarem novas iniciativas do trabalho. Pessoal, olha, vamos falar aqui sobre as 6 práticas do Kanban. Você já conhece? Os princípios fundamentais do Kanban servem para orientar a mentalidade da sua equipe ao contemplar o fluxo de trabalho ao estilo Kanban. Para implementar um processo de Kanban, siga estas 6 práticas e ajude a sua equipe a melhorar continuamente e obter um crescimento incremental, que são os princípios orientadores da estrutura do Kanban. Pessoal, primeiro, visualize o trabalho. Uma das maiores vantagens do Kanban é que ele exibe uma representação visual do trabalho, movendo-se pelos seus vários estágios do processo. Um cartão de tarefa começa no canto esquerdo do quadro Kanban e, à medida que a equipe realiza a tarefa, vai avançando gradualmente até chegar à coluna concluído. Pessoal, além de dar-lhe uma visão ampla de como o trabalho está progredindo pelos vários estágios, esta prática também proporciona uma visão geral rápida em tempo real do estágio no qual o trabalho se encontra. 2. Limite os trabalhos em andamento. Por ser uma metodologia ágil, o Kanban baseia-se no princípio da entrega antecipada, ou seja, as tarefas devem mover-se rapidamente entre colunas, em vez de ficar atoladas em status ambíguo de trabalho em andamento. Não existe nenhuma regra definida para a quantidade de tarefas que podem estar em andamento simultaneamente, por exemplo, mas em geral, incentive a sua equipe a reduzir a realização de tarefas ao mesmo tempo e focar-se na produção de cada trabalho individual. 3. Faça a gestão do fluxo. Pessoal, a segunda prática recomendada é limitar os trabalhos em andamento. E a melhor forma de fazer isso é otimizar o fluxo de tarefas dentro do seu quadro Kanban. Com a gestão e aprimoramento do seu fluxo, o seu trabalho de execução, o período entre o início de uma tarefa e a sua chegada à coluna concluída do quadro Kanban, será reduzido, assegurando que as tarefas sejam entregues ou novos produtos sejam enviados em quadro ainda relevantes. 4. Deixe as políticas relativas aos processos explícitas. Como as tarefas progridem com muita dinâmica no Kanban, certifique-se de que a sua equipe tenha estabelecido e comunicado as convenções claramente, pessoal. As políticas relativas aos processos devem guiar a implementação da metodologia Kanban pela sua equipe. Além disso, todos os membros da equipe devem ser incentivados a contribuir e inovar a sua política de Kanban, conforme o quadro princípio fundamental do Kanban, que é incentivar ações de liderança em todos os níveis. 5. Implemente ciclo de feedback. Pessoal, no Kanban você deve procurar obter feedback dos 2 grupos distintos, tá? Que são os clientes e também da sua equipe. Olha, tem que obter o feedback dos clientes referente à qualidade e eficácia da solução produzida pela equipe, tá? Vocês também têm que desenvolver o produto, correto? Então, se houve algum problema, caso tenha havido algum problema, né, como os bugs, os códigos, os defeitos no produto, reveja o seu fluxo no Kanban e adicione tempo para revisão e aprovação da avaliação. Isso é muito importante, você se atende a esse detalhe. Consulte a sua equipe, viu? Com frequência.
Não esqueçam, o processo de utilizar uma estrutura Kanban é muito importante, pessoal. O que estão achando do resultado até agora? Me diz aí. Esta é outra oportunidade de incentivar a atitude de liderança em todos os níveis e também de aprimorar as políticas de processo da sua equipe. Pessoal, o sexto, aprimore colaborativamente. Evolua e experimente, pessoal. Um dos alicerces do Kanban, pessoal, é o aprimoramento contínuo. E isso também significa que outros sistemas podem funcionar bem em conjunto com o Kanban, seja o Scrum ou outro sistema. Esteja sempre disposto a colaborar, experimentar e evoluir os seus processos se necessário for. Pessoal, como aplicar o Kanban no seu dia a dia, como aplicar Kanban na sua empresa, como aplicar o Kanban na sua casa. É isso mesmo, o Kanban pode ser aplicado na sua casa também, viu? Nas suas rotinas diárias, pessoal. O Kanban ele é poderoso para controlar o seu fluxo, tá? Então, como aplicar o Kanban, pessoal? Olha, de acordo com o primeiro princípio fundamental do Kanban, começar pelo que já é feito. Gente, o Kanban pode ser aplicado em qualquer fluxo de trabalho. É possível criar o quadro Kanban com uma lousa e notas adesivas ou com uma planilha formatada, mas a melhor forma de visualizar um quadro Kanban é como uma ferramenta dedicada de gestão do trabalho. Pessoal, existem vários softwares de gestão que você pode estar usando como método Kanban. Nós temos o Trello, nós temos o Gira, nós temos o Miro, entre outros. Você pode aplicar o quadro Kanban nessas ferramentas de gestão, tá, gente? Olha, os projetos podem ser visualizados de 4 formas, inclusive de uma visualização de quadro de Kanban diferentes, de estilos diferentes, tá? Independentemente de como o quadro Kanban foi criado, siga esses passos. É simples e você vai entender melhor todo esse processo. Então, primeiro, comece com um quadro em branco. Futuramente, o seu quadro Kanban talvez tenha todas as tarefas do seu backlog e todos os trabalhos concluídos. Mas, por enquanto, comece com o quadro branco, viu? Segundo, crie colunas para apresentar o trabalho. Tradicionalmente, gente, as colunas de um quadro Kanban representam os diversos estágios do trabalho. As colunas dependem da sua equipe, mas algumas colunas comuns incluem backlog, caixa de entrada, tá? É nessa coluna que entram os novos trabalhos, antes de ser designados a um membro da equipe. Pronto ou priorizado, por exemplo. Passe o trabalho para essa coluna quando estiver pronto para ser iniciado. Pessoal, em andamento, contém os trabalhos que estão sendo realizados. Dependendo da sua equipe, gente, a coluna em andamento pode ser dividida em várias outras colunas. Por exemplo, uma equipe de conteúdo pode criar colunas de esboço, revisão e edição, por exemplo, enquanto uma equipe de engenharia pode criar colunas de desenvolvimento, testes e também implementação. Em espera, gente, passe o trabalho para essa coluna caso esteja bloqueado por algum motivo, etc. Então você pode colocar como aguardando respostas. Pessoal, concluído ou finalizado, as tarefas devem passar a essa coluna quando estiverem concluídas. Ou seja, quando você terminar todo o passo a passo, você coloca como concluído. Significa dizer que o seu fluxo correu, que você conseguiu mapear todo o seu trabalho e que você conseguiu ter êxito ali, terminando a execução do seu trabalho. Alguns trabalhos terão êxito, na verdade, outros nem tanto, mas o importante é você concluir o trabalho, tá, pessoal? De preferência, uma conclusão satisfatória. Terceiro, adicione tarefas para representar o trabalho. Em um quadro Kanban, cada tarefa é representada por um cartão. Certifique-se que os títulos das tarefas conduzem a ação. Recomendamos começá-lo com verbos, para que a equipe saiba exatamente o que deve ser feito. Se estiver utilizando uma solução de gestão do trabalho virtual, também pode adicionar outras informações, contendo os arquivos aos cartões de tarefas, o Kanban, etc. Em seguida, use tags para você acompanhar todo o seu processo. 4. Avance o trabalho pelos diversos estágios. Um elemento fundamental da gestão de fluxo de trabalho com o quadro Kanban é avançar os trabalhos pelos distintos estágios. As tarefas podem ser arrastadas e soltas manualmente, mas também é possível utilizar uma solução de gestão do trabalho virtual para automatizar esse processo. Por exemplo, você permite definir regras para mover o trabalho automaticamente para as colunas correspondentes com base em informações relevantes sobre a tarefa, como passar a tarefa para a coluna em andamento, assim que for designada a um membro da equipe. Gente,
e concluindo. Se necessário, crie novos quadros Kanban. Teoricamente, gente, é possível utilizar o mesmo quadro Kanban virtual por tempo indeterminado. Como os quadros Kanban monitoram o trabalho por meio de um processo contínuo, não há nenhum motivo para descartar o seu quadro atual. No entanto, em alguns sistemas como Scrum, por exemplo, são criados quadros Kanban com regularidade para cada novo ciclo da sprint. Basta criar um novo quadro ou apagar a lousa, transferir o backlog das tarefas. O quadro Kanban monitora todo o fluxo do seu trabalho. O quadro Kanban físico você pode usar post-its, né? Você pode usar adesivos, desde que eles sejam flexíveis, desde que eles se movimentam, né? No a fazer, fazendo e feito. A partir daí você consegue identificar o trabalho da sua equipe, o que eles estão fazendo e aproximadamente você conseguirá mensurar o tempo aproximado que cada um gasta em cada execução de trabalho. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto. Qualquer coisa, volte de novo esse vídeo, se atente aos detalhes, tá? Entenda, o quadro Kanban, ele é específico? Não, o quadro Kanban ele serve para qualquer empresa, qualquer órgão. O quadro Kanban se adequa perfeitamente até para você dona de casa, até para você autônomo, para qualquer pessoa. O Kanban ele é um método para te ajudar a fluir a execução do seu trabalho. Beleza? Por hoje é só. Gostaria que você deixasse o seu like, gostaria que você compartilhasse esse vídeo para mais pessoas obterem esse conhecimento e se inscreva no canal, tá bom? Pessoal, valeu, um forte abraço, hein? Tchau, tchau!